queridos alunos, uma alegria encontrar vocês para mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da globalização e aldeia global, né? Tema esse que nós já iniciamos na nossa aula ao vivo. A aldeia global, então, esse conceito de aldeia global está diretamente ligado, né, relacionado com o conceito de globalização, que é exatamente esse processo pelo qual há uma aproximação entre os povos e as nações, né? Essa aproximação tende a gerar uma homogeneização, né, em diversos aspectos. O cultural, que nós já estudamos, o político, que nós já estudamos, o econômico, que nós já estudamos. E nessa aula de hoje nós vamos evidenciar de que maneira essa aldeia global vai potencializar lucro para grandes interesses econômicos em detrimento também de pessoas, de seres humanos, né? A globalização é, então, esse resultado aí do desenvolvimento do sistema capitalista, sobretudo depois do neoliberalismo, que a partir da década de 1988, consenso de Washington, o neoliberalismo avança, né, de uma maneira remodelada com o capitalismo e também associando a globalização como uma maneira aí da gente proliferar, de desenvolver, de divulgar e potencializar os ideais neoliberais no que diz respeito à questão econômica, política e também cultural, né? Esse modelo cresce pós-Guerra Fria, né? Esse fenômeno ainda é fortalecido, como eu já disse, pelo neoliberalismo. E essa corrente que surge com o consenso de Washington, né, ela vai impactar diretamente as questões da intervenção, né? A pouca intervenção do Estado na economia. Então é um Estado cada vez mais ausente no cuidado de vidas, de pessoas, de políticas públicas, daquelas pessoas que estão em condições, né, de hipossuficiência. É por isso exatamente que o modelo neoliberal globalizado potencializa a fome, potencializa a miséria, potencializa a desigualdade, porque ele vai atuar na alteração de leis trabalhistas, ele vai abrir mercado, né, queda de barreiras alfandegárias para produtos internacionais que entram aqui com alíquotas mais baixas e que, portanto, produtos, sobretudo na linha da agropecuária, que são subsidiados em países como os Estados Unidos, esses produtos entram aqui e o agricultor brasileiro, né, necessariamente não consegue concorrer com uma economia, com uma produção que é subsidiada nos Estados Unidos. Isso vai gerar perdas econômicas, vai gerar desemprego, vai gerar um envolvimento, sobretudo, do agronegócio para produzir produtos para fora, para exportação, e impactar diretamente na falta, né, de alimentos aqui no Brasil, a falta de recursos no Brasil, geração de empregos aqui no Brasil, exatamente porque é uma visão de mercado também exterior, né, que se visa vender os produtos, sobretudo do agro, né, negócio para o mercado externo, e com isso vai impactar diretamente a economia, a pequena e média economia aqui no Brasil, como nós já estudamos em aulas passadas, né? A globalização, então, ela tem como principais características essas velocidades nos fluxos, né, de informação. As informações circulam rapidamente, circulam informações boas, sim, mas circulam muito mais informações distorcidas, né? Circulam fake news, há uma visão distorcida do pensamento crítico, as pessoas são manipuladas em relação àquilo que precisam enxergar, né? Elas vão adquirindo, entre aspas, comprando falsas informações a respeito de modelos econômicos, políticos, há uma ideia de sistema econômico, né? E é exatamente assim que essa sociedade vai se perdendo, porque não tem uma perfeita orientação daquilo que realmente deveria ser a atuação do Estado, e efetivamente há um esvaziamento de políticas importantes para o envolvimento na melhoria das condições de vida da classe média e baixa no país, o que vai impactar diretamente na desigualdade, na fome e na miséria, conforme eu já disse para vocês, em razão dos impactos desses últimos 2 anos da política neoliberal adotada aqui no Brasil. O Brasil, infelizmente, voltou para o mapa da fome de novo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que lamentar profundamente, né? Então, o atual processo aí, né, de globalização, ele tem sido duramente criticado, né, por intelectuais, estudiosos a esse respeito.
os grupos sociais, né, organizados. A principal informação que a gente destaca aqui é que há uma ocorrência aí, né, desse processo para beneficiar as elites econômicas, né, os países dominantes, e isso não traz um benefício de modo geral para classes médias, médias baixas e baixas, né, nos países em que há um forte vínculo, né, de medidas adotadas por esses países dominantes através do Banco Mundial, do FMI, né? O ponto central, então, da crítica dessa aldeia global é exatamente os avanços da tecnologia, da comunicação, que cobrirão aí os demais, né, os de maior poder aquisitivo. E o outro fator é a expansão, então, de inúmeras empresas multinacionais pelo mundo, a concentração de renda que aumenta, leis trabalhistas que são modificadas para tirar trabalho, né, para tirar direitos, privatizações, flexibilizações de leis, a ausência do Estado, né, na hora de fiscalizar, sobretudo o meio ambiente. Você está vendo aí a Amazônia, o Pantanal em chamas por conta da negligência do governo, que cortou a fiscalização, que permitiu o Dia do Fogo, que permitiu, né, que grandes grupos pudessem queimar, pudessem devastar áreas, avançar dentro de manguezais, avançar nas áreas de restingas, por conta aí de hotéis, né, de turismo. Tudo isso questionado, o mundo todo questionando. O Brasil, que já perdeu aí cerca de quase 3 trilhões em recursos, exatamente porque não cuida do meio ambiente e, ao contrário disso, né, tem negligenciado ainda mais a legislação, permitindo o total desmonte do meio ambiente, né, aqui no Brasil. Tudo em razão desse afã neoliberal, da ganância, da abertura, né, cada vez mais de mercados gananciosos no que diz respeito a produtos para exportação, a monocultura, né, pecuária extensiva, e isso tem impactado diretamente as economias no mundo. Isso não é o Adriano quem fala, são os grandes estudos, inclusive de instituições, né, fora aqui do Brasil, que têm apresentado esses estudos, fora estudos do próprio Brasil, da Unicamp, da Unesp, estudos da GV, né, grupos importantes que têm feito consultorias, Arthur Anderson e vários outros grupos que têm apresentado os impactos, né, que o Brasil tem sofrido em razão do agravamento da política neoliberal, né, nesses últimos 2 anos. Então, para dar um exemplo, né, a riqueza total das 3 pessoas mais ricas do mundo excede a riqueza do total dos 48 países mais pobres do mundo, né? Nós já dissemos essa estatística numa aula passada aí, né? Então, o geógrafo Milton Santos dividiu então esse fenômeno em 3 métodos no seu famoso livro Outra Globalização. A primeira dele, ele vai dizer: a globalização é uma fábula, ou seja, de uma forma que nos diz, né, a maneira como ela se apresenta, a maneira como muitos têm a leitura dessa globalização. B, a globalização é realmente anormal em razão dos seus impactos, seus reflexos, da maneira como ela é permissiva, né? C, a globalização é uma possibilidade quando se apresenta, né? Outra ideia de globalização é mais justa e igualitária, né? Você tem uma que é mais justa e igualitária, que atende às demandas das pequenas classes, dos grupos desfavorecidos, da pequena, da média baixa. No entanto, a globalização e o neoliberalismo não atende a essa parcela. Ela atende às parcelas dominantes e, consequentemente, vão agravar cada vez mais a concentração de renda e os impactos negativos, né, dessa política econômica na questão social e cultural dos países, né? Atualmente, então, os principais movimentos organizados aí para combater a globalização, ou pelo menos questioná-la, né, gente? E as suas consequências são o Fórum Social Mundial e o Ocupação, né, o Occupy Wall Street, que é um movimento que já tem surtido efeitos importantes e que a partir dele outros órgãos, outras ONGs surgiram também na linha de meio ambiente, protegendo os impactos dessa política neoliberal globalizada no meio ambiente também, né?
De toda forma, então, a globalização ela está cada vez mais consolidada, nós estamos vendo isso, né, no mundo como um todo. Existam, embora a gente tenha teóricos, estudos, universidades, centros de pesquisas que frequentemente reafirmam aí a sua reversibilidade, né, sobretudo nessas ocasiões que a gente tem impactos diretos, né, nas pessoas, nas vidas e também no meio ambiente. Nós sabemos que o seu futuro ainda está à mercê, né, não somente dessas técnicas da economia, mas também dos eventos políticos, que vão marcar aí o mundo nas próximas décadas, sobretudo com quem as pessoas estão elegendo, né? As críticas, então, ao conceito de aldeia global tem muitos defensores, mas também é alvo de muitas críticas, né? Esse movimento da aldeia global, por conta do seu fraco embasamento teórico. O Milton Santos, que é esse sociólogo, né, que nós estamos falando sobre ele, o autor do livro aqui em comento, ele vai dizer que um dos maiores, né, ele é um dos maiores e renomados geógrafos aí do Brasil e do mundo. Ele critica o conceito de aldeia global. Segundo ele, o conceito nos faz acreditar na falsa ideia de que a difusão imediata de notícias de fato informa as pessoas. E nós sabemos mais do que ninguém que essas pessoas estão sendo desinformadas, desorientadas, conduzidas e manipuladas também por muitas fake news, né? Que distorcem, que demonizam os opositores desse modelo e que constroem verdadeiros mitos, né? Que infelizmente ainda são eleitos em alguns desses países, né? Além disso, para ele, o conceito então de aldeia global é uma fábula, pois não faz crer, né, nas facilidades, que as facilidades do mundo globalizado estão ao alcance de todos. Quer dizer, a gente não tá, tem que ter dinheiro, né? As facilidades desse mundo globalizado existem para quem pode pagar. Nós já dissemos isso, né? Na verdade, então, mas na verdade a globalização acentua as desigualdades entre as regiões do mundo, torna o ser humano cada vez mais pequeno diante do poder econômico, inviabiliza a vida em detrimento do lucro, em detrimento da exploração, né, que a gente infelizmente encontra num cenário, né, em que a questão econômica está preponderando vidas humanas, né? E é exatamente aí, nós chegamos ao final então do nosso tema. Segue os exercícios dessa aula, façam os exercícios para que vocês possam treinar um pouquinho mais sobre o tema, e nós daremos continuidade para encerrar o tema da globalização e neoliberalismo nas nossas próximas aulas, tá bom? Um grande beijo, é um prazer encontrar com vocês e tudo de bom.